Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao tema anterior sobre regressão linear para projeto de pesquisa. No vídeo anterior nós tínhamos separado as espécies de grilos em dois grupos e feito um modelo de regressão linear para cada grupo simultaneamente. E a ideia nesse vídeo é ampliar o número de grupos, para 142 no caso. Eu já fiz esse exercício anteriormente, mas como o design da ferramenta ela melhorou muito, voltado, é claro, para pesquisadores e não programadores, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar. Perfeito? Então, a ideia é o seguinte: se eu separar os dados em 142 países, conforme os anos passam, a expectativa de vida nos países aumenta. Então eu vou usar aqui um dado bastante conhecido nosso, que é o Gapminder, do pacote Gapminder. Então, quando a gente busca aqui Gapminder, slice sample 6. Então a gente retornou aqui campos, registros aleatórios. Então a gente tem um campo país, continente, ano, expectativa de vida, população e PIB per capita. A ideia é o seguinte: eu quero saber se de 77 até a última data a expectativa de vida na Polônia aumentou, no Equador será que aumentou, na Namíbia será que aumentou de 57 até a última data. Essa é a ideia, perfeito? Então eu vou pegar aqui Gapminder e eu vou ver aqui o intervalo. Então a gente tem aqui de 1952 até 2007. Então esse conjunto tem esse intervalo de tempo aqui. Quero saber se 1952 a 2007 a expectativa de vida aumentou. Vamos pegar e ver a quantidade de países, Então vamos pegar Summarize, QTD, país. Beleza. E aqui eu vou pegar distinct, vou dar um count distinct dentro da coluna país. Então aqui a gente tem 142 países, eu dei um count aqui dentro da coluna país. E agora a gente já temos os dados que a gente precisa, então eu vou pegar e vou começar a fazer o modelo. Então o Gapminder, então eu vou criar uma coluna chamada QTD Year, e aqui eu vou colocar a variável ano menos 2007, que é a última data aqui. Perfeito? Então aqui a gente vai criar esse campo aqui com menos 55, então 1952 menos 2007 dá menos 55 anos. E a gente vai agrupar. Então group nest por país. Então eu agrupei por país, então eu coloquei os dados de Afeganistão aqui, Albânia aqui, Algéria aqui, Angola aqui, Argentina aqui e assim por diante. Tá? Dentro dessa coluna data. Agora o que a gente vai fazer? A gente pode começar a fazer o modelo. Então eu vou criar uma coluna chamada modelo. Eu vou aplicar uma função map do pacote puro aqui dentro. Então a função map, o que ela faz? Ela é um... Como é que eu vou explicar? Ela faz uma iteração aqui dentro de cada elemento aqui. Então quando a gente pega aqui o pacote puro map, então a gente tem aqui a função map para diversos elementos, para diversos tipos de dados. Então map char, map double, map data frame, que a gente vai usar ali na frente, map integer, map logical, tá? Para cada tipo de dado a gente vai ter uma função específica para nos auxiliar. Então aqui a gente vai usar o map dentro desse elemento data aqui, que é uma lista, e aí a gente vai aplicar uma função. Então ele faz a iteração e aplica uma função ali dentro. Então uma função ela pode ser uma multiplicação, pode ser uma conversão de, sei lá, de peso para massa corporal, pode ser uma função qualquer, perfeito? Então a gente pega aqui life expectancy sobre a variável que a gente criou ali, que é TDI, e a gente vai pegar a data, e o dado que a gente vai usar vai apontar para esse cara aqui, Gapminder mesmo. Então ele vai já armazenar os dados do modelo aqui. Agora o próximo passo é extrair os dados do modelo. Então mutate, aí eu vou colocar como result para ficar mais fácil de entender. Vou usar a função map de novo, só que agora eu vou fazer a iteração junto com a coluna modelo, tá? E aqui eu vou extrair os dados. Então Broom, tidy, e eu vou usar o tidy aqui. Vamos fazer o seguinte: filter country Brasil, e vamos extrair aqui no unNest. Depois eu vou explicar aqui o que eu estou fazendo o result. Então aqui
o que eu fiz? Eu filtrei aqui só pelo país Brasil, só para a gente explicar, né? Então aqui a gente tem o termo, aqui a gente tem o coeficiente. O que isso significa? De 1952 a 2007, para cada ano de tempo, para cada passagem, unidade de tempo ali, a gente incrementa 0,39 anos na expectativa de vida. Perfeito? Então é 0,39 anos na expectativa de vida, isso no Brasil. Tá? Então vamos fazer o seguinte, só que eu não quero retornar esse valor aqui, eu quero o coeficiente de determinação, para saber o seguinte, o coeficiente de determinação, o que ele faz? Ele é o percentual que a variável expectativa de vida é explicada pela variável passagem do tempo, digamos assim, né? A quantidade de anos ali, perfeito? Então vamos pegar, e onde que está esse coeficiente de determinação? Ela vai estar dentro da função glance aqui. Então a gente vai ter o pacote Broom, e lembra das três funções? Tidy, Glance e Augmented. Então a gente vai ter Glance. Vamos fazer o mesmo filtro aqui, não vamos mudar nada. Então aqui a gente já tem 99,8% da variação da expectativa de vida no Brasil é explicada pela passagem do tempo. Obviamente que teve ações por trás, né? Como a gente está medindo o tempo e expectativa de vida, ele vai retornar isso, é uma correlação, mas não é uma causa. Existem outras coisas, existem fatores como vacinação infantil, redução de mortalidade, melhoria da qualidade de vida. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar o filtro do Brasil e vou selecionar só as variáveis que a gente quer. Então eu vou pegar aqui as colunas país e também result. Em seguida eu vou extrair os dados result, ok? Então a gente vai ter aqui o país, aqui a gente vai ter os resultados e aqui a gente vai ter o p-value, AIC, BIC, etc. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Vamos pegar e vamos plotar, vamos tentar plotar isso aqui. ggplot, aqui como no eixo X eu vou colocar square, no eixo Y, como o eixo Y ele é uma variável categórica, eu vou colocar ele como factor reorder. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu quero que reordena por país, mas eu quero que vai do menor, que tem o maior R² para o menor R². Então eu vou pegar R squared, perfeito, e aqui eu vou colocar GOnPoint. Perfeito, então aqui ele já deu o gráfico, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar scale, vamos ver o que eu faço aqui, discrete, colocar guide axis. Aqui eu vou colocar check overlap, vou colocar como true, então ele vai dar uma separada ali pra gente, vai excluir alguns elementos aqui, mas pelo menos ele dá uma afastada para ficar mais fácil de ler. Então aqui a gente vê que no Brasil, por exemplo, a gente tem um coeficiente de correlação e um coeficiente de determinação bastante alto, sinalizando aí que com a passagem do tempo realmente a expectativa de vida aumentou. Em alguns países, por exemplo o Japão, a gente tem um coeficiente até menor. Por quê? Porque quando a gente observa, em 1950, por exemplo, a expectativa de vida do Japão será que já era alta? Né? E tem alguns outros países aqui que a correlação é bem baixa. Né? Por que isso acontece? Então aí já é uma necessidade de maior investigação. Então a ideia central é mostrar que nós conseguimos fazer uma quantidade elevada de modelos de regressão, né? A gente separou esses países em grupos, rodamos um modelo de regressão dentro de cada um, e a gente consegue fazer isso usando as funções map do pacote pur. Então agora a gente vai partir para o segundo problema. Então os dados com muitas variáveis independentes, como facilitar a análise de correlação com a variável de interesse. Então a gente vai pegar outro conjunto de dados bastante conhecido nosso, empty cars, para quem não conhece, então vai estar aqui. Então a gente vai ter miles per gallon, cilindro, displacement, HP, peso e entre outras variáveis. Então a gente vai pegar o seguinte, vamos fazer uma correlação simples e vamos plotar essa correlação usando o core plot. Aqui eu vou colocar type, eu vou colocar upper. Aqui eu vou adicionar o coeficiente, colocar true. Tá? Então aqui já apareceu o gráfico para nós. Então é o seguinte, quando está vermelho é a correlação negativa, quando está azul é positiva, quando está mais intenso a cor a correlação é mais forte, quando está mais clarinha é mais fraca. Então aqui a gente tem a variável miles per gallon, então ela tem uma correlação negativa com o cilindro, então quanto mais cilindro, menos
miles per gallon. Quanto mais as cilindradas, menos miles per gallon. Quanto mais HP, menos miles per gallon. Quanto mais peso, menos miles per gallon. Ok? Mas a ideia é o seguinte, aqui eu tenho uma representação gráfica, perfeito? Mas se eu quiser extrair os dados dali e colocar isso dentro de um trabalho, então a gente vai fazer o seguinte, eu consigo fazer um gráfico e ao mesmo tempo gerar os dados que a gente vai precisar extrair. Como é que eu faço? Vamos pegar o seguinte, vamos fazer isso usando as ferramentas PowerMap. Então a gente vai pegar empty cars, eu vou tentar fazer igual está no livro lá primeiro, tá? Então select, para ficar mais fácil de acompanhar. Então, menos miles per gallon, que ele extraiu isso aqui, a variável miles per gallon, e agora a gente vai usar a função map, e a gente vai usar o core test, e aqui a gente vai usar, como na y, eu vou usar empty cars e a variável que a gente escolheu. Perfeito? Então aqui ele vai sair um de correlação de Pearson para cada elemento desse aqui, né, cada variável, e aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, criar um correlation test. Ok, vamos colocar o nome desse cara aqui de correlation test para ficar igual ao que está lá no livro, correlation test, e agora a gente vai fazer o outro map data frame. Eu vou usar a função broomTidy para extrair os dados padronizados dali, arrumados, né? Vou colocar um ID aqui, sei lá, ó, vamos colocar o ID, colocar o nome de preditor aqui, ó, preditor, só para diferenciar mesmo ali, para a gente saber o porquê que a gente está criando isso. Ó, vai ter uma coluna aqui chamada preditor, esse ID aqui só para colocar o nome aqui em cima, perfeito? Então ele extraiu os dados arrumados ali das correlação de Pearson que a gente fez de cada elemento que a gente explorou lá em cima. Agora o que a gente vem fazer? Eu posso criar, tá? Então eu venho aqui, ó, mutate, por exemplo, se eu precisar extrair os dados, p-value, eu vou usar o pacote scales, extrair o p-value arrumado. Então arrumado não, ele ajustado para o valor que eu quero, né? Você não precisa colocar no trabalho necessariamente o p menor que 0,1, mas se quiser já vai estar dessa forma. Então deixa eu pegar aqui, ó. Então ele já vai sair aqui, perfeito, menos 0,01. Então aqui eu vou tentar plotar aqui para fazer igual dele lá. Então no eixo X, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um factory order e vou colocar a coluna que a gente criou ali, preditor, e também o estimate, que a gente vai pegar estimate, essa coluna aqui, para ordenar. Em seguida a gente vai pegar, fazer geomPoint, e aí aqui, opa, ok, esqueci de um detalhe aqui, ó. Então aqui eu vou colocar y, e aqui eu vou colocar estimate, perfeito. Então agora sim. Aí aqui ele já apareceu os pontos. E aqui eu lembro que ele tinha colocado error bar. No error bar, vou extrair já o iMain. O iMain eu vou colocar, cadê, ó? Conf_low, certo? Conf_low. No ymax eu vou colocar conf_high. E aqui o que eu vou fazer? Se eu fizer isso aqui, ele vai ficar muito largo aqui, ó. Então eu vou já diminuir isso aqui e para 0.2. Então ele já deu uma diminuída aqui, já ficou mais fácil de ler o gráfico, perfeito? Então agora só mais questões estéticas mesmo. Vou colocar o nome aqui e o y eu vou colocar correlação com miles per gallon, perfeito? Então é isso aqui. Isso aqui vai estar no livro, né, que é um gráfico fácil de medir a correlação, né, de observar a correlação entre essas variáveis, a correlação negativa e a correlação positiva também. Mas ao mesmo tempo eu consigo extrair esses dados e inserir dentro de um trabalho técnico, um trabalho de pesquisa. Acho que isso eu vou tentar explorar aí nos próximos vídeos. Perfeito? Então acho que a ideia de mostrar a importância, né? Não só a importância, mas o interessante de utilizar essas ferramentas de ganho de produtividade que dá. E é isso, eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.